Bem, meus amados, muito bom dia a todos novamente, aos que chegaram nos últimos segundos. Que todos sejam muito bem-vindos, que todos recebam aí o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto, a minha imensa gratidão por mais essa oportunidade bendita que Jesus nos concede de nós estarmos juntos. E, como falei inicialmente, que todos nós possamos ter olhos de ver, coração de sentir, toda a nossa ambientação reencarnatória, a cada manhã, observando o sol, a brisa, a temperatura, percebendo, sentindo o envolvimento, o infinito amor que nos acolhem e que a cada dia possamos estarmos mais conectados com a criatura divina que somos, com os propósitos divinos para todos nós, na condição evolutiva que nós nos encontramos, onde estamos encarnados, a ambientação familiar, a ambientação do trabalho, a ambientação social, que possamos realmente, a cada dia, sentirmos a grandiosidade entre tantos países da nossa escola planetária, nós estarmos com a oportunidade da reencarnação na pátria do Cruzeiro, como disse o nosso mestre, na pátria do Evangelho, no coração do mundo, que possamos, a cada dia, nos percebermos melhor a criatura divina que nós somos. E os propósitos dos nossos encontros nessas manhãs é nós juntos nos alimentarmos reciprocamente, com essa percepção, com esse desejo de ter mais lucidez na consciência das leis divinas, dos parâmetros, das referências divinas, para que as nossas ações, para que nós vigiemos as nossas criações mentais, para que possamos, perdoe-me dizer assim, para que possamos ir educando os nossos espíritos, agindo, pensando, fazendo, lutando na intimidade dos nossos sentimentos, para cada dia, onde estivermos, conseguirmos fazer melhor. Melhor no sentido e com o olhar do espírito imortal. E não tem como, meus amados, nós começarmos os nossos encontros nessas manhãs, não ser buscando, o nosso referencial, buscando o nosso modelo, buscando o maior exemplo das leis divinas vividas na nossa escola planetária, o coração magnânimo de Jesus, o Divino Mestre que aqui veio reencarnar conosco, ombrear conosco no nosso dia a dia, da envergadura moral dele, das regiões celestes que habitava, organizou para novamente estar em um corpo físico, com todas as vicissitudes da vida corporal de quem aqui está com o corpo físico, na condição evolutiva do planeta Terra. Porque não tem
exceção. Ele cumpriu todas as leis, amados, que nós cumprimos. A dor, a fome, a sede, todas as coisas inerentes à vida corporal. E Jesus, né, aqui reencarnou conosco para exemplificar o modelo de cumprimento das leis divinas do amor. Então, nessas manhãs, né, que aqui nos encontramos, que possamos, com a ajuda dos Espíritos amorosos e bons, que nos auxiliam, que nos inspiram, nós conseguirmos amplificar esse ser divino que somos e darmos recursos para que o coração magnânimo de Jesus encontre sintonia em nossos corações. E aqui, quando reencarnou, no seu primeiro trabalho, na sua primeira viagem, sozinho a Jerusalém, na porta do templo, os sacerdotes estavam observando a multidão e percebeu a figura singela e humilde do nosso Divino Mestre. E narrado por Humberto de Campos, no livro Boa Nova, o sacerdote abordou Jesus e perguntou: o que você está fazendo aqui, Galileu? Ele diz: eu vim auxiliar a construção do reino divino no coração dos homens. E depois vocês leem lá, né, sobre essa passagem. Mas o que eu trouxe agora é para dizer que ele veio ajudar a nós construirmos o reino divino em nossos corações. E ele continua trabalhando incessantemente para nos ajudar, assim como ele prometeu aqui encarnado conosco, queria nos ajudar na construção do reino divino em nossos corações. E o que vem a ser a construção divina no reino dos nossos corações? É a ação, a atitude direcionada ao bem e ao amor. Mais de 2000 anos se passaram e nós aqui nessa luta imensa. E por compaixão de todos nós, ainda pelas imperfeições que carregamos, pelos componentes vibratórios armazenados em nossas células perispirituais, ao longo dos milênios das nossas reencarnações, ele concedeu a nós mais misericórdia. Nos trouxe a oportunidade de estar em contato novamente com o seu evangelho puro. Nós estarmos em contato com o Consolador que ele nos prometeu. Nós estarmos em contato com a nossa doutrina de amor e de paz e de luz. A doutrina espírita. E por acréscimo de misericórdia e amor, nos concedeu a oportunidade, todos nós, que nossos corações foram atraídos pelos vetores reencarnacionistas ao vetor amoroso e bondoso de professor Eurípides Barçanufo, discípulo do Cristo, trata diretamente com ele os assuntos e veio agraciar a oportunidade bendita para nós, especialmente, amados, num momento de grande transformação das vibrações da nossa escola planetária. O início do raiar do sol do dia da regeneração. E Eurípides Barçanufo nos trouxe a magnânima
evangelização de espíritos, onde dissecou, digamos assim, esclareceu nos mais profundos detalhes o ensinamento e o sentimento do nosso planejamento reencarnatório. Como ainda não visto aqui na nossa escola planetária em nenhum país, nós temos essa graça divina. Nós temos esse acréscimo de amor para conosco, de nós estarmos conectados, aqui encarnados ao Hospital da Esperança, a Colônia da Esperança, em outro campo vibratório no mundo espiritual, dirigida pelo coração magnânimo de professor Eurípides. Oh, meus amados, vocês têm ideia do que é que está sendo nos oferecido? Por outro lado, amados, como temos sentido com essa grandiosa oportunidade, o que temos feito com isso? E esse é o propósito dos nossos encontros. O que temos feito nas nossas ações diárias, quando nós experimentamos as provas, a expiação, a oportunidade da reparação, como temos utilizado esse componente vibratório que imantou os nossos espíritos, entendendo o propósito do que nos ocorre. Qual foi a estrutura do nosso projeto reencarnatório? Qual foi a anterioridade determinante para a escolha da essência do nosso projeto reencarnatório? Que sentimentos é esses que nós aqui reencarnamos para fazer a renovação? E é por isso, amados, que aqui estamos juntos. Senhor Jesus, benfeitores, amigos amorosos e bons, mais uma vez nós estamos reunidos, Senhor, em seu nome, com a sua permissão. E lhe rogamos, Senhor, que através dos seus mensageiros de luz e do amor, o Senhor agasalhe todos os nossos corações, fortificando-nos na boa vontade, na alegria e na esperança. Jesus, Espíritos amorosos e bons, a cada dia somos mais conscientes da criatura divina que somos, dos propósitos divinos para todos nós, da mais bela e grandiosa oportunidade do Espírito imortal que somos, é essa que nós estamos vivendo agora. Que nós possamos formar esse único cone saindo de cada coração, vibrações de alegria e de gratidão, Jesus, a alcançar o seu reconhecimento pelo seu infinito amor. Mas, Jesus, quando no dia a dia, aqui nas nossas experienciações, que olhamos para nós mesmos e que nos observamos, Senhor, quantos sentimentos ainda borbulham em nosso íntimo, quantas criações mentais que ainda se formam com impulsividade, com intolerância, com julgamentos, com falta de paciência. Por isso, Senhor, por sua misericórdia e amor, nós lhe rogamos, ajuda-nos, Jesus, para que nós possamos dar conta e fazer cessar em nós, em definitivo, para sempre,
o julgamento, a crítica, a intolerância, a incompreensão, a falta de paciência. Ó Senhor, ajuda-nos para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos sermos mais compreensivos, mais pacientes, mais tolerantes, mais dóceis, mais amáveis, mais bondosos. Ajuda-nos, Senhor, porque já compreendemos também, Jesus, que só vivenciando, só nos relacionando, é que nós conseguiremos a oportunidade de nos transformar. É doando de nós, do nosso amor, da nossa dedicação, do nosso abraço, do nosso carinho, do nosso afeto, do nosso olhar, do nosso sorriso, da nossa imensa alegria de viver, é que iremos nos renovar. Ajuda-nos, Senhor, para que onde estivermos, com quem nos encontrarmos por um segundo apenas, que sejamos instrumentos do seu amor, Jesus, a levar a paz, a concórdia e a esperança. Porque só o bem e o amor é que permanecerá na eternidade. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Ai, meus amados, me perdoem aí, que às vezes eu estendo demais o início do nosso encontro. Imperfeito como sou, às vezes não consigo ter um domínio das vibrações que os espíritos bons me envolvem e não consigo controlar muito, ou consigo controlar muito pouco. Estendendo muito, vocês me perdoem. Eu vou tentar diminuir, né? Porque às vezes fica muito cansativo para todos vocês. E como sempre, né? A nossa alegria de podermos estarmos juntos e de podermos estudarmos juntos e de podermos aprendermos juntos com alegria, né? E seguindo aí as orientações, as referências, as recomendações da equipe do nosso professor Euripides, né? Que é o que nós temos feito, que é o estudo do Manual da Vida, né? Trazido pela nossa doutrina de amor e de paz e de luz, o nosso Evangelho, né? Que é a nossa religação, né? Que é o sentimento de religiosidade, né? Do ser divino que somos com o infinito amor de Deus, o nosso Pai. E seguindo aí as nossas sequências, né? O capítulo de hoje é o capítulo 17. Amados do céu. É um capítulo que nos traz um caminho, uma direção, tá?
eternidade. Olha só o título do capítulo: Sede perfeitos. Bom, só para repetirmos do título do capítulo, essa recomendação que deixou, porque ele está baseado em umas palavras de Jesus, né, numa das recomendações dele, né? Ele já está dizendo para nós, né, e para nós tomarmos consciência, para nós não nos entristecermos, para assim termos imensa alegria, que nós ainda somos imperfeitos, mas a caminho da perfeição como criatura divina. Sede perfeitos, né? Isso foi tirado porque depois que Jesus, nas experienciações dele, no convívio com todos os seus discípulos e todas as pessoas, todos os irmãos que os procuravam, né? Um belo dia, depois dele exemplificar a essência da caridade, recomendou aos discípulos e a todos que os ouviam, que estavam ouvindo ele, né? Ele falou: sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Claro que há 2000 anos nós não tínhamos a percepção e a nuance, né, de que essa perfeição é como criatura divina e ela é para a eternidade. Porque perfeito, em absoluto, é só Deus, nosso Pai, o Criador do universo infinito. E começando então aqui para a reflexão da manhã de hoje, né? Caracteres da perfeição: o homem de bem, os bons espíritas e a parábola do semeador. E dentro das instruções dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Amados, no item 1 aqui ele já deu o tom para nós nos observarmos. Eu já disse, nós somos imperfeitos, senão eu não tinha recomendado para que a gente fosse perfeito, né? Mas vamos dar uma olhadinha como é que nós andamos? Em que nível nós estamos aí, né? Vamos ver qual foi o tom dado aqui nos caracteres. Cada um conectado conosco aqui agora nessa manhã, encarnados e desencarnados. Vamos ver como é que está em nós essas características? Quais são os caracteres da perfeição? Amai os vossos inimigos. Olha o primeiro tom. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Como é que anda isso em nós? Por quê? Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Muito fácil, né? Amar, ser generoso, ser compreensivo, ser tolerante, com quem comunga com as minhas ideias, com quem não me julga, com quem não me critica, com quem não fica apreciando as minhas ações para pegar nelas as minhas imperfeições. Porque se eu fizer só com esses, vai ser muito fácil. E como temos falado, amado, a nossa grande luta é que o nosso amor, a nossa generosidade, a nossa afabilidade, a nossa doçura, não esteja condicionada à ação do outro. Essa é. Amai os vossos inimigos, fazer o bem, porque vocês já pensaram a alegria que nós vamos sentir quando nós atingimos a esse nível, que as ações dos outros não vai mudar nada na nossa intimidade. Que a nossa generosidade, a nossa bondade não vai mudar em nada. Para quem quer que seja, que partido político que seja, que profissão que seja, que cor que seja, que país, que religião que tenha. Essas são as características da perfeição. E ele fala: se unicamente saudarde os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem mesmo os pagãos, que na época a referência que ele tinha, é como se fosse alguém que era ateu, que não tinha nenhum sentimento de religiosidade. Sede, pois, vós perfeitos,
como perfeito é o vosso Pai Celestial. Todos os capítulos, né, dá para nós estudar essa encarnação e mais umas 200. Mas, digamos assim, o que nós podemos tirar desse? Já alguns aspectos dessas reflexões. Então, como a primeira delas é o quê? Então, eu já concordo, então, que eu sou imperfeito. Por isso é que Jesus me solicitou que eu deveria ser perfeito. E aqui reencarnou, viveu conosco, exemplificou, mandou o Consolador prometido para nós. Nós estamos com o Consolador na mão, porque ele falou que ia nos ajudar nesse caminho da perfeição como criatura divina. Que ele ia nos ajudar, como ele falou para o sacerdote na porta do templo, né? Eu vim aqui para ajudar a implantar o reino de Deus no coração dos homens. Mas, por outro lado, amados, nos traz, né, na nossa intimidade, a percepção do trabalho imenso, gigantesco, que temos que ter todo dia. Mas, por outro lado, amados, não sei se eu posso dizer assim para vocês, porque talvez falo por mim. Eu sei dessa distância que existe, quantos milhões de anos-luz eu ainda vou gastar para chegar na angelitude. Mas eu não fico preocupado e não me importo com isso. Porque o que eu sinto agora é que eu estou no caminho. Que por milhares, por milhões de séculos, caminhei sem esse horizonte. Caminhei sem esse norte. Que não tem importância. Quanto tempo eu vou gastar? Só sei que agora eu estou no caminho. E como fazer então, né? Qual é o caminho para nós atingirmos a perfeição como criatura? E a nossa doutrina espírita tem como essência, né? Fora da caridade. Não tem como nós atingirmos a angelitude. E o que é a caridade? Tratar todos com benevolência. Aceitar as pessoas, os espíritos assim como eles são. E se ficar ainda magoadinho, chateadinho, ofendidinho, tristinho, lutar com todos os recursos do espírito imortal que nós somos para o exercício do perdão. Bem, meus amados, dentre tantos itens que nós poderíamos estudar aqui, né, do capítulo, né, é, que vocês acham de nós estudarmos o item 3, o homem de bem? O que é ser um homem de bem? Será que eu sou? Porque aqui, amados, vocês estão compreendendo, né? Que não é no homem no sentido do gênero masculino, é do homem criatura divina. Porque essas referências de corpo físico, elas são variáveis conforme as nossas oportunidades. Aqui reencarnamos como homem, aqui reencarnamos como mulher, e assim sucessivamente. Mas aqui então entendido que não é o homem no sentido do homem, é da criatura divina que nós somos. Será que nós somos já? Porque às vezes o referencial, e ao longo dos milênios, né, até o presente momento, a nossa condição evolutiva da nossa escola planetária, né, o bem, o homem do bem, muitas vezes era o referencial da criatura encarnada, não do espírito imortal. Né? E observando, né, ao longo dos milênios aí, né, qual que era a referência do homem de bem? E o que é a referência do homem de bem como criatura divina?
O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. E aí ele dá uma sugestão. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, amados, o que tem sido a nossa grande dificuldade? É a nossa observação das ações dos outros. Inclusive, todos os canais de comunicação, todas as redes sociais, tudo, tem como, não sei qual é a porcentagem, mas tem como a grande maioria de tudo é a análise, a crítica, o julgamento e a observação das ações dos outros. Inclusive, como sempre falando, né? As ações dos outros é que me deixam infeliz. Oh, meu Deus, até quando? Que é o que falamos, até quando que os meus sentimentos não estarão em nível vibratório das ações dos outros, alterar o humor, alterar a minha generosidade, alterar a minha bondade. Então ele já disse, né? O homem de bem se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou mal, porque às vezes alguém acha, não, eu não fiz mal. Não fiz mal para ninguém. É suficiente. É preciso o trabalho do bem. Então ele fala, se não praticou mal, já está razoável. Se não fez todo o bem que podia. Ixi, agora me apertou. A cada dia, a cada manhã, hora que eu acordo, com aqueles que compartilham comigo o meu lar. Seja o ambiente ao qual estou com espíritos consanguíneos ou não. Eu já começo fazendo todo o bem que eu posso. Eu, por exemplo, digamos assim, sou o que mais sirvo. Eu é que busco uma coisa simples. Eu é que faço o café e busco o pão, por exemplo. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Eu tenho essa percepção de não perder uma oportunidade de ser útil. Eu tenho essa percepção de tudo aquilo que eu puder fazer, eu vou fazer, mas é claro que vai dar trabalho para mim. É claro que vai exigir meu esforço. E muitas vezes vai exigir o nosso sacrifício. Mas esse é o parâmetro. Se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Amados, como é que é esse parágrafo aqui na nossa vida diária? O que vocês acham? Como é que é esse parágrafo aqui? Ou eu sou daqueles que já começam reclamando de manhã? Ou sou daqueles, né, que ainda não consegui perceber a grandiosidade da oportunidade que eu me encontro? Desculpa, assim, né, me veio à mente aqui, lembrando que todo mundo que já estudou, que está conosco, que já leu o livro Nosso Lar, e que quando André Luiz foi acolhido, foi socorrido, já se encontrava na colônia de Nosso Lar, né, no hospital, e foi o primeiro dia que Clarencio veio visitá-lo. Clarencio foi o benfeitor, a qual a mãe do André Luiz, no mundo espiritual, pediu ordem aos espíritos superiores e solicitou ao Clarencio que ajudasse o André Luiz, o filhinho querido, né, que estava na região de dificuldade. E Clarencio, então, ficou guardando a oportunidade de servi-lo, né? E todo mundo, então, sabe o que ocorreu e ele foi socorrido. Mas a primeira conversa com Clarencio. Então, vamos observar isso aí, que trazemos para a lição e para os nossos corações, né? A primeira pergunta, aí
O André Luiz lá deitadinho, medicado, com remédio, com alimento, já tomado banho, limpinho, cheirosinho. E o Clarencio, então, perguntou para ele, né? E aí, André, como é que você está? Ah, meu Deus do céu. Começou a ladainha. Ah, eu estou sofrendo demais. Eu tenho sofrido demais, eu estou morrendo de saudade da minha família. Ninguém veio me socorrer. Eu fiquei sozinho, desesperado. Eu não tinha ninguém que me acompanhasse. E o Clarencio, amorosamente, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de crítica, acolhendo o coração amoroso. E o André Luiz, então, descerrou aquela lástima. E nós, quando alguém de manhã pergunta para nós, muito bom dia, como é que você está? O que vem normalmente, o que é a nossa... Porque às vezes falamos outras coisas, mas como ele disse aqui, é para nós nos observarmos. Como é que nós sentimos todo dia? E aí, continuando, né, lá na conversa entre Clarencio e André Luiz, né? Aí depois, quando André Luiz falou tudo, que aí o Henrique de Luna, o médico, veio, né, acolhê-lo, veio examiná-lo, tudo, né? Quando começou a observar, né, falou, suicida. Não, André, suicida não. Lutei até o último segundo para deixar o corpo físico e tudo mais e tal. E aí o Henrique de Luna foi explicando, foi explicando. Daí a pouco o André Luiz se desmanchou em prantos. Terminado ali, né, aquele colóquio, e o Clarencio amorosamente aconchegou ele no abraço e perguntou para ele, André, meu amigo, como é que tá? Ele disse, vixe, já tá ótimo. Por quê? Porque o André Luiz percebeu a gratidão, porque ele tinha sido acolhido, porque ele já se encontrava no hospital, tratado amorosamente, acolhido amorosamente, amados. E nós, encarnados com a maior oportunidade bendita que o Espírito pode ter no nível de evolução do planeta Terra. Viemos de regiões inferiores, fomos acolhidos em hospitais do mundo espiritual, organizou para nós a nova vida corporal, organizou para nós alguém que aceitou a nos carregar no ventre 9 meses, para que pudéssemos ter essa chance bendita de estar reencarnado. E aí eu vou reclamar de alguma coisa? Eu vou achar que alguma coisa está ruim mesmo? Ah, meus amados, perdoe-me. Mas nós estamos ficando com um compromisso imenso conosco mesmo. Porque agora sabemos disso, temos consciência da nossa meta. Ser perfeitos. E qual que é a outra característica do homem de bem? O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Como é que é isso, amados, na nossa intimidade? Ou achamos que está tudo errado, que quem está governando o planeta está tudo errado, que todo mundo no lugar que estão está tudo errado, que ninguém deveria onde estar. É isso mesmo? Eu não confio? Eu não tenho fé na bondade divina?
Amados, se eu estou passando por prova, por aflição, é necessidade, é oportunidade de transformação. Então, novamente, a cada manhã, como é que é a minha fé em Deus? Como é que é a minha conectividade com esse infinito amor? Como é que é a sintonia das minhas ações de bondade para com a sintonia da bondade, do infinito amor, da justiça e da sabedoria do infinito amor? Sabe, olha bem, sabe que sem a permissão de Deus nada acontece. E lhe submete à vontade em todas as coisas. Mas centenas de milhões, de bilhões, não só no Brasil, como em todos os planetas, sempre estão insatisfeitos com seus governantes, achando que é tudo por acaso que alguém está onde está. Será mesmo? O que eu faço nessa ajuda para a transformação do campo fluídico energético, ao qual nós sabemos que todas as nossas ações têm influência, têm sintonia e vai alcançar alguém? As minhas têm sido para alcançar alguém, de que forma? E ele continua. O homem de bem tem fé no futuro. Todos nós aqui confiamos que o nosso futuro vai ser melhor. Isso é lei divina. A razão porque ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E aí, amado, é a profundidade da nossa reflexão. O que é o meu objetivo de vida? Qual é o meu propósito? O que mais me chateia no dia a dia são as minhas imperfeições ou as necessidades, às vezes, de provações em relação às coisas materiais? Perdoe-me falar uma coisa para vocês aqui. Todos, talvez não ficou sabendo, mas na nova casa espírita que nós alugamos, irmãos nossos foram lá e retiraram toda a fiação, retirou todos os torneiros, retirou todos os registros, retirou todas as fechaduras. Aí eu posso falar por mim da imensa alegria que eu estou de ter a oportunidade de repor, de recompor. Fiquei muito feliz comigo nesse aspecto. Em um momento veio um sentimento de tristeza ou de revolta em absoluto. Veio uma imensa alegria de eu poder ter a oportunidade de recompor, porque o meu objetivo é um dia ser bom. E que então eu tenho que colocar acima dessas coisas todas o sentimento do espírito imortal, acima das coisas materiais. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida. Então, amados, se estamos cheios de problema, mas muito mesmo, nós estamos chiques de bom, hein? Se algum dia você não tiver nenhum problema, ai, 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 ai. Mas quem está com um monte mesmo, que seja na família, que seja de recurso financeiro, que seja de relacionamento, não sei, que esteja lotado, sabe que todas as virtudes da vida, todas as dores, todas as decepções são prova ou expiações e as aceitam sem murmurar. Você já pensou, amados? Vocês todos que estão comigo nessa manhã, a partir de hoje, por exemplo, ouvir algum de vocês reclamar de alguma coisa? Você já pensou a carinha dos benfeitores olhando para nós? Lógico que eles são amorosos e bons e não vai julgar, mas diz, olha, meu Deus, né? Será mesmo?
que eu ainda vou achar que a minha vida está ruim, que todas as vicissitudes, todos os problemas que eu tenho, sem murmurar. O homem de bem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus próprios interesses à justiça. Amados, novamente, eu vou condicionar a minha generosidade, a minha bondade, a minha afabilidade, a minha doçura às ações dos outros? Eu vou colocar como condições para eu torcer, para eu vibrar por amor, pelo bem, pela ajuda, para os espíritos que nos dirigem administrativamente o nosso país, em todos os níveis, porque algum seja juiz, porque algum seja militar, porque algum seja advogado, ou alguma coisa assim? Eu vou colocar essa condição? Claro que essa reflexão é profunda. Vocês estão percebendo o quanto nós temos que nos mudarmos? E aí eu vou exigir alguma coisa de alguém? Eu vou cobrar a ação de alguém, alguma atitude de alguém? Nós estudamos no primeirinho do parágrafo que o homem de bem interroga a sua consciência dos seus próprios atos. Nossa. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. O homem de bem, seu primeiro impulso é para pensar nos outros. O homem de bem, seu primeiro impulso em qualquer relação, seja ela comercial, amorosa, profissional. Em primeiro lugar, a grande maioria pensa em si mesmo. O homem de bem pensa nos outros. Antes de pensar em si, é para cuidar dos interesses dos outros antes do próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Quer saber quanto que eu vou ganhar ou vou perder. Respeita nos outros todas as convicções. Olha que grandiosidade que a doutrina espírita nos traz. Não tem aqui classificação de escola religiosa, de costume, mas tem o quê? Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que igual ele não pensa. Porque antes, ao longo dos milênios, fomos acostumados a fazer parte de escolas religiosas. É mais ou menos assim, vem para a minha igreja e está resolvido. E a nossa doutrina de amor e de paz e de luz clareia nossas consciências. Não é isso. Não tem qualquer, não é igreja, é eu interrogando a minha consciência. Não adianta eu ser espírita, católico, protestante, adventista, evangélico, não é isso. No entanto, que a doutrina espírita tem essa grandiosidade, não tem proselitismo, ninguém tem que ser espírita, tem que ser bom. Quem nos procura no nosso abraço fraterno é imbuído na luta imensa íntima, porque uma vez que procurou nós, através do nosso professor Eurípides, desculpa assim, ficou frito, porque vai ter que lutar na intimidade. Acabou o sossego de que se você fizer parte dessa escola religiosa, está resolvido. Não. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras, então, quando eu digitar alguma mensagem xingando alguém, ou fazendo julgamento, ou fazendo crítica, estou gerando componente vedatório que eu vou ter dificuldade para renovar. Então, que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade,
ainda que ligeira, quando pode evitar. Falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência de Deus. Não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, para saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. O homem de bem é indulgente com as fraquezas alheias. E o que nós vemos? A nossa dificuldade imensa. Ou eu apontando a falha dos outros. Ou eu julgando o que o outro falou. Ou eu julgando o que o outro fez. Mas muitas vezes eu julgo até o que o outro falou. É indulgente. Por quê? Porque no começo do nosso capítulo, o que nós falamos? Nós somos imperfeitos. Então, pronto, já terminou aí. Eu preciso de indulgência para com as minhas imperfeições. Como é que eu vou ser indulgente? Como é que eu vou ter campo vibratório para que eu receba as indulgências? Porque é sintonia, se eu não sou. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença como a do Cristo. Atira-lhe a primeira pedra aquele que achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios. É a coisa que, às vezes, a grande maioria de nós gostamos, né? Mostrar as falhas dos outros. Se ainda em evidenciá-los, né? Nunca se compraz em rebuscar defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso vê obrigado, ou seja, se na repartição, se na minha família, se no meu ambiente de trabalho, próximo de mim. Porque eu, em outros departamentos, não está próximo de mim, não tem como eu ir lá dar o meu benefício. E aí ele continua, né? Se você se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte: tem alguma coisa atrás de si melhor do que o da véspera. Meus amados, tem um monte de coisa para nós continuarmos. Mas o nosso tempo aqui chegou. E, mais uma vez, eu peço desculpa e perdão para vocês, porque todo mundo já percebeu e sabe disso, né? Que o trabalho dos espíritos superiores que se dedicam a estar conosco, eles têm trabalho incessantemente. Então, uma das marcas dos espíritos superiores é a pontualidade e o respeito, né, a horários, a tudo mais. Então, né, vocês me desculpam que eu procuro começar sempre, conforme a orientação dos benfeitores, começar sempre, os diz começar sempre rigorosamente. E a variação do término ser muito pequena. Por isso, pedimos a todos, com imensa alegria e amor, pela oportunidade de estarmos juntos nessa manhã de hoje, de trazermos a intimidade dos nossos corações, das nossas imperfeições, o sentimento dos Espíritos divinos que nós somos. E a imensa alegria de sabermos que estamos entendendo o que temos que fazer para cumprirmos os propósitos divinos da nossa caminhada em direção à luz. Senhor Jesus, benfeitores, amigos, espíritos bons, nós lhe rogamos, Senhor, que o Senhor conceda a todos nós, encarnados e desencarnados, participantes do nosso encontro da manhã de hoje, passes fluídicos, energéticos de amor, que possam impregnar todas as células do Espírito Divino que somos.
Que as suas vibrações amorosas, Jesus, impregne todos os nossos corações, dulcifique todos os nossos corações, para que tenhamos sempre a força, o bom ânimo, a imensa alegria de viver. Ajuda-nos, para que as suas vibrações amorosas envolvam todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança. Que a cada dia possamos fazer mais e ainda melhor, Jesus, na sua obra de amor. E para nós que estamos encarnados, Mestre, te pedimos que esses seus mensageiros de luz e do amor possam fluidificar, magnetizar a água dos nossos copos, das nossas garrafas, com os fluidos, com os remédios que ainda tanto necessitamos, para o equilíbrio e a harmonia das células do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Está encerrado aqui, meus amados, o nosso encontro da manhã de hoje. Eu gostaria